Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula, conhecimentos específicos, educação infantil, revisão com questões, professor Muniz. Antes da gente começar a resolver as questões, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui, vou vir aqui bem para cá, dos tipos de documentação, que é um dos primeiros tópicos que tem no conhecimento específico de vocês, tá? Então, aqui a gente vai estruturar uma tabela, eu trouxe uma tabela para a gente estruturar sobre documentação pedagógica e a produção dos registros escolares. Tudo isso, a gente vai colocar os tipos de documentação, quais são as suas funções e alguns exemplos, né, exemplos práticos. Então, vamos lá. Por exemplo, quais as documentações que nós vamos trabalhar aqui? Diário de classe, planos de aula, portfólios do aluno, relatórios de avaliação, atas de reunião, plano pedagógico e as fichas de acompanhamento individual, que é as FAIs, tá? Então, vamos lá. O diário de classe, ele é um registro de frequência, um conteúdo ministrado e observações sobre o desempenho e comportamento dos alunos. Então, esse é o diário de classe. Ele é o registro da frequência. Então, ele vai pegar ali a presença ou a ausência dos alunos, tópicos que foram trabalhados em aulas, as datas, as notas, os trabalhos e as participações. Vou subir para cá. O plano de aula, ele é um detalhamento dos objetivos, as estratégias, os recursos e as avaliações previstas para cada aula, tá bom? Então, ali, por exemplo, o plano de aula ele tem um objetivo específico de uma aula. Por exemplo, uma aula de matemática sobre frações. Qual é o objetivo da aula de matemática sobre atividades práticas, recursos didáticos? Então, o plano de aula ele vai trazer todos os objetivos específicos de uma aula, por exemplo, uma aula de matemática, sobre frações, quais são as atividades práticas que vão ter, os recursos didáticos que vão ser utilizados, né, e os critérios de avaliação. Então, para isso serve o plano de aula. Portfólio do aluno é uma coleção de trabalho, onde e atividades realizadas ali pelo aluno que demonstram o seu progresso e a sua conquista. Por exemplo, um trabalho de arte, uma redação, um projeto de ciências, uma autoavaliação, uma reflexão sobre o aprendizado. Isso é o portfólio do aluno. Relatório de avaliação. Relatório de avaliação, ele faz avaliações qualitativas e quantitativas do desempenho dos alunos, né, em diferentes áreas de competência. Então, ali vou ter as notas de prova, os trabalhos, né, os comentários sobre o desenvolvimento social e emocional daquele aluno, as habilidades adquiridas por ele. Nas atas de reunião, eu vou ter ali o registro formal das discussões, né? As decisões, as ações acordadas em reuniões de professores, pais e administradores. Então, a ata de reunião serve para isso. Registrar formalmente as discussões, as decisões, as reuniões dos professores, dos pais e dos administradores. Então, ali vai ter as decisões sobre os projetos, as intervenções necessárias para apoiar os alunos e as políticas escolares. No plano pedagógico da escola, a gente vai ter o documento que vai orientar a prática educativa da instituição, onde ele vai definir o quê? A missão, a visão, os valores, os objetivos e as estratégias. Então, ali o plano pedagógico da escola, ele serve para nortear a missão, a visão, é o valor, né? A missão da escola, os objetivos educacionais para aquele ano, as estratégias para a inclusão, diversidade, os métodos de avaliação e as fichas de acompanhamento individual, que a gente chama de FAI, que é um registro detalhado do progresso individual de cada aluno, né? Incluindo ali os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais e sociais, tá bom? Então, exemplo, né? Na FAI vai ter o desempenho acadêmico daquele aluno, se ele participou das aulas, as habilidades que são notadas nele, as observações dos professores e os coordenadores. Vamos aqui resolver algumas questões. Vem para cá. Primeira questão. Qual o principal objetivo do diário de classe? Na documentação pedagógica é o quê? Registrar ali a frequência, o conteúdo ministrado, observações sobre desempenho e comportamento daquele aluno. Tá bom? Letra C.
O que é caracterizado por uma coleção de trabalhos e atividades realizadas pelo aluno, demonstrando o seu progresso e a sua conquista. Aí vai ser os portfólios dos alunos, né? Então, como a gente falou, o portfólio do aluno, ó, letra B, são aquelas coleções de trabalho e atividades que demonstram o quê? O progresso e as conquistas do aluno ao longo do tempo. 3. Qual documento orienta a prática educativa de uma instituição, definindo sua missão, visão, valor, objetivo e estratégia? É o plano pedagógico da escola, né, pessoal? Letra C. Então, falou essa palavrinha chave: missão, visão, valor, os objetivos e as estratégias é o plano pedagógico daquela escola. Letra C. Bem tranquilo, né, nessa revisão que a gente está fazendo das documentações pedagógicas. Ok. Revisamos bem as documentações pedagógicas, lembrando que o objetivo dessa aula é ser bem objetivo nos conteúdos, naqueles tópicos do edital. Lembrando que a gente está trabalhando aqui conhecimentos específicos para a educação infantil, tá bom? Deixa eu, então, continuar a nossa aula de hoje. Então, agora a gente vai estudar o ponto que tem no seu edital sobre a avaliação. Avaliação da educação infantil, tá? Toda avaliação ela é fundamental, porque ela vai estar relacionada ao desenvolvimento da criança, onde ela fornece as informações sobre o progresso, né, nas diversas áreas. Os relatórios de avaliação, eles são instrumentos que documentam todas essas observações e é crucial para os educadores, os pais, os responsáveis, né? Então, a gente vai ver aqui os aspectos de avaliação, as descrições e os exemplos de relatórios. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a observação, método de observação direta. É um método de avaliação, né? Ele é um método de acompanhamento contínuo das crianças em atividades no dia a dia, onde observa o comportamento, as interações e os progressos. Por exemplo, você pode, depois da observação, fazer um relatório de observação que vai detalhar como é que você observou. Aí eu tenho a avaliação formativa. Essa avaliação formativa é uma espécie de uma avaliação contínua para identificar pontos fortes e áreas de desenvolvimento sem foco em notas. Não tem foco em notas ou classificações, tá? O objetivo dessa avaliação formativa é identificar os pontos fortes das áreas de desenvolvimento e não tem o foco em nota ou classificação. Ok? Os portfólios, que é uma coleção de trabalho e atividade que a gente já falou, eles refletem o aprendizado e o progresso da criança ao longo do tempo, tá? Reuniões de pais e educadores, também é uma forma de aspecto de avaliação, onde ali, a partir dos encontros regulares para compartilhamento de observação, os progressos, preocupações com o desenvolvimento da criança, então eu vou ter as reuniões de pais e educadores, tá? Autoavaliação e feedback das crianças, é também uma espécie de avaliação, porque aí você incentiva a criança para ela refletir sobre as suas experiências, os seus aprendizados, expressando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aí eu vou ter a avaliação participativa, e nessa avaliação participativa eu vou ter a inclusão de outros profissionais da educação no processo de avaliação para obter uma visão holística do desenvolvimento da criança, tá? Então, avaliação participativa, você inclui outros profissionais, a inclusão de outras pessoas, mas também da educação, no processo da avaliação para você ter uma visão mais holística, né, daquele desenvolvimento. Então, você faz ali relatórios que integram, relatórios integrados, que vão combinar observações de diferentes educadores, terapeutas ou especialistas que interagem com aquela criança. Tranquilo, pessoal? Beleza, então aqui nós temos os aspectos de avaliação: observação direta, avaliação formativa, os portfólios, reunião de pais e educadores, autoavaliação e feedback das crianças e avaliações participativas. Vamos dar aqui algumas questões.
Qual a principal característica da avaliação formativa na educação infantil? O que vocês marcariam aí? Letra C, avaliação formativa. Identificar os pontos fortes e as áreas de desenvolvimento de forma contínua, sem focar em notas, né? Letra C. Questão 5. O que são os portfólios no contexto da avaliação da educação infantil? Coleções de trabalhos e atividades que refletem o aprendizado e o progresso da criança. Então, os portfólios são coleções de trabalho e atividades. Está aqui, ó, letra C. Vendo? Está aqui. Fechou? Questão número 6. Qual o propósito das reuniões de pais e educadores na educação infantil? Letra C. Compartilhar observações, progressos e preocupações sobre o desenvolvimento da criança de forma integral. Tá bom? E esse é o nosso gabarito, letra C. Então, o objetivo das reuniões: compartilhamento de forma holística das observações, dos progressos, das preocupações, onde ele vai abranger todas as áreas de desenvolvimento da criança. Pessoal, show? Então, vamos ver o que a gente trabalhou até agora. A gente trabalhou aqui tipos de documentação, que é o tópico que tem lá no conhecimento específico para a área de educação infantil. A parte de documentação pedagógica, nós trabalhamos aqui também sobre as avaliações, tipos de avaliação, né, aquelas avaliações dentro da educação infantil. Trabalhamos questões e agora a gente vai relembrar os campos de experiências, que isso aqui eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Uma questão, isso aqui vai ter. Campos de experiência, tá? Professor, mas vamos lá. Então, são 5 campos de experiência. Está lá na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a educação infantil. Então, ela é organizada em torno de 5 campos de experiência, que são aqueles conjuntos de situações ali planejadas e que tem as vivências, né, ali onde as crianças elas vão experimentar para promover o desenvolvimento dela. Então, a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, ela organiza os 5 campos de experiência, que são as situações planejadas e vivências que as crianças devem experimentar por toda a sua fase. Então, quem são os campos de experiência? O eu, o outro e o nós, que é aquele campo que visa desenvolver a identidade da criança, a empatia e as suas relações sociais. Eu vou ter o campo corpo, gesto e movimento, que é aquele campo focado no desenvolvimento corporal e a expressão por meio de gestos e movimentos. Eu vou ter os traços e os sons, as cores e as formas, que vai explorar a comunicação e expressão por meio das artes visuais, música e dança. Eu vou ter o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, que vai estimular a linguagem oral escrita, além da capacidade de imaginar e criar, tá certo? Então aqui, ó, observem. Quando ele fala, estimula a linguagem oral, escrita, além mesmo da capacidade de imaginar e criar. Aí eu vou ter escuta, fala, pensamento e imaginação. E o último campo, que é o espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Ele promove ali a compreensão de conceitos matemáticos, científicos, e ali vai explorar o ambiente, tá? Beleza? Então, a exploração de ambientes naturais, experiências científicas simples, jogos de lógica, jogos de matemática, isso ali naquele último campo. E aí,
Deixa eu vir para cá no meio. Ó. Um exemplo, professor, me dá um exemplo de uma atividade aí que entre o eu, o outro e o nós. Roda de conversa, brincadeira cooperativa, uma atividade em grupo. Professor, me dá um exemplo aí do corpo, gesto e movimento. Então, eu vou ter ali uma dança, uma atividade física, uma expressão corporal mímica. Professor, me dá um exemplo aí de traços, sons, cores e formas. Eu vou ter a pintura, um desenho, uma atividade musical, uma construção em bloco, né, com blocos. Escuta, fala, pensamento e imaginação, contação de histórias, teatro de fantoches, jogos de faz de conta, né? Espaço, tempo, quantidade e relação, por exemplo, um jogo de lógica e matemática, né? Uma experiência científica simples. Tudo isso são exemplos aí de acordo com o seu campo de experiência, tá? É isso. Campo de experiência. Tá lá na Base Nacional Comum Curricular. Vamos aqui a algumas questões. Qual o campo de experiência da BNCC é focado no desenvolvimento da identidade, da empatia? É o eu, o outro e o nós, né? Então, já vimos aqui na nossa tabela anteriormente, o eu, o outro e o nós. Após essa aula, todos os alunos devem praticar, devem pegar a sua apostila, resolver as questões da sua apostila, no material didático do curso. Eu tenho certeza que vocês vão fixar mais ainda esse conhecimento, porque isso aqui é muito importante e vai cair na sua prova. Questão 8. Qual dos seguintes é um exemplo de atividade que explora o campo de experiência, traços, sons, cores e formas? Onde é que eu poderia enquadrar aqui uma espécie de uma atividade que vai explorar o campo de experiência, traços, sons, cores e formas? Pintura e atividades musicais, tá bom? Letra B. Roda de conversa está mais alinhado com a questão do eu, o outro e o nós, tá bom? Jogos de lógica e matemática está mais relacionado com aquele campo de espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. E contação de histórias, ele está mais relacionado com escuta, fala, pensamento e imaginação. Professor, está aqui a tabela, vai ficar disponível aí, PDF, para os nossos alunos do curso, ó, que são esses aqui. Esses campos vocês têm que saber de cor e saber aplicar, saber diferenciar, tá bom? Vamos à questão número 9. O campo de experiência é espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. É projetado para promover a compreensão em crianças de espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. É projetado para promover a compreensão em crianças de quê? Conceitos matemáticos e científicos. Já vimos isso aqui na tabela, tá bom? Podem observar. Expressão corporal e movimento está sendo explorado lá no campo corpo, gesto e movimento. Artes visuais e música são centrais no campo traços, sons, cores e formas. Questão número 10. Qual dos direitos... Agora vamos aqui resolver questões dos direitos de aprendizagem, tá? Qual dos direitos de aprendizagem visa promover a convivência com o outro e o reconhecimento da diversidade cultural, étnica e social? Qual dos direitos de aprendizagem... Já tivemos aula disso aqui, sobre os direitos de aprendizagem. Visa promover a convivência com o outro e o reconhecimento da diversidade cultural, étnica e social. Letra B é o direito de conviver, né? Então,
Direito de conviver, tem um objetivo, né? A promoção da convivência e o reconhecimento da sua diversidade, incentivando o respeito mútuo e valorização das diferenças. Brincar, ele é focado em valorizar a brincadeira, né? Como forma de expressão e desenvolvimento. Explorar, ele incentiva a curiosidade e conhecimento do mundo em suas diversas dimensões. Professor, brincar, conviver, explorar e expressar são direitos de aprendizagem? Sim, tá bom? Mas, conforme enunciado aqui, se ele quer promover convivência com outro reconhecimento da diversidade cultural, é só por meio da convivência. Então, aqui é o direito de conviver. Questão 11. Que direito de aprendizagem estimula a participação ativa dos estudantes na vida escolar e em processos de tomada de decisão coletiva? É o direito de participar, né? Bem tranquilo também. Então, é só para a gente dar. São questões fáceis, só para a gente relembrar os direitos de aprendizagem, que isso aqui vai cair na prova. Direito de conviver, de participar, de conhecer, de explorar. Questão 12. Qual direito de aprendizagem incentiva a curiosidade, a investigação e o conhecimento do mundo físico, social, cultural e digital? Direito de explorar, tá bom? Letra A. Então, tá aqui, ó. Direito de explorar, ele visa incentivar a curiosidade e a investigação. Ele vai promover a exploração ativa ali do mundo em suas diversas formas, suas diversas facetas, incluindo o ambiente físico, social, cultural e digital. Expressar está relacionado mais com a questão da comunicação de ideias, de sentimentos e das necessidades. Direito de brincar, ele vai destacar a importância da brincadeira como meio de desenvolvimento e expressão. E o conhecer-se, ele foca no autoconhecimento, na construção da autoestima. Tranquilo? Então, bem resolvida essa parte. E, pessoal, tem uma coisa para falar para vocês. Aproveitem para fazer a leitura dos tópicos, tá? Então, o que foi que a gente viu? Eu vou mostrar para vocês que as aulas têm que ser simples, rápidas e objetivas, tá bom? Agora vocês aproveitem até o final da noite para pegar a apostila e estudar esses 3 tópicos, né? Se aprofundar. Então, vimos sobre os tipos de documentação, pessoal da educação infantil, vimos sobre as avaliações, vimos sobre campo de experiência e os direitos de aprendizagem. Tá bom, meus amigos? Agora fica a dica para vocês, mentoria final. Tá vendo isso aqui, ó? PDF. Lá no PDF você vai no tópico, você vai ler o tópico de novo que a gente estudou aqui, você vai resolver as questões que eu coloquei para vocês no tópico do material. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Estudo rápido, estudo objetivo. Tranquilo? Preparem-se que a gente vai estar fazendo aí o simulado para vocês. Colocar em prática tudo isso aqui, mas tem que ter estudado. Tranquilo? Reforcem bem nos campos de experiência e nos direitos de aprendizagem para você garantir essa questão na sua prova. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais!